Bom dia. Aleluia. Eu fico imaginando como será o louvor no céu. E a gente vai adorar por toda a eternidade. E esse é o momento que a gente se prepara para esse tempo. Tem sido maravilhoso, não é? Hoje os nossos adolescentes estão lá embaixo, estão adorando o Senhor juntos. Deus tem feito algo maravilhoso também entre os nossos adolescentes. Tiveram um retiro, tiveram um encontrão ontem, e eu tenho ouvido que Deus tem feito maravilhas. Deus tem quebrantado, Deus tem trazido os nossos adolescentes aos pés da cruz. Vários deles se entregaram sua vida a Jesus ontem, glória a Deus. E eu creio naquela palavra de Joel, né, que os jovens terão visões no final dos tempos, sonharão. E Deus está fazendo algo maravilhoso entre os nossos jovens. E eu quero chamar brevemente aqui o Pedro. Ele tem um testemunho de 3 minutos, curtinho, porque tivemos uma vigília de oração novamente na sexta-feira à noite, e nós não poderemos deixar passar esse momento e fazer novamente um convite para você vir na próxima. Mas antes o Pedro tem uma palavrinha. Bom dia, igreja. Jesus abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro. Um me chamam de Pedrão, outros de Pastor Pedro e assim por diante. Eu só quero compartilhar uma coisa rápida aqui, irmãos. Sexta-feira foi uma coisa tremenda na nossa vigília de oração. Eu vi que o Espírito Santo falou conosco através dos louvores e também falou com cada um de nós aqui que a igreja precisa se dobrar o seu joelho. A igreja precisa se sacrificar. E foi muito legal que teve um momento que nós saímos orando pelo um, pelo outro, e a gente viu muito choro, muita oração de arrependimento. Uma coisa, irmãos, rapidamente, ela me deu 3 minutos. O avivamento, eu creio que sim, a gente podemos falar em línguas, podemos assim compartilhar com Jesus dessa forma, mas o avivamento é o que eu vi também sexta-feira. Pedido de perdão, os corações sendo quebrantados. Esse é o avivamento. E o Senhor Jesus me visitou aqui, quando me prostrei em cima desse caixa de som aqui, e não vi minhas pernas tremendo, e não vi mais nada, só quando acabou o louvor que eu me levantei, e tinha 3 meninas aqui que tinham sido convidadas pela Cleo, e eu vi o choro de arrependimento de muitas coisas no coração delas. E eu também senti que a nossa igreja precisa vir a orar. Isso aqui é muito bom aos domingos, isso é maravilhoso, mas a gente tem esse propósito de se reunirmos uma vez por mês, irmãos. Não vamos se distrair, não, porque o mundo está perverso. Venham buscar esse Cristo, que Ele é maravilhoso. A vigília de oração foi uma vigília de arrependimento, de quebrantamento de coração. E assim o Espírito Santo tem nos visitado, tem tocado nos nossos corações. E é dessa forma que o Senhor Jesus está falando conosco. Busquem, procurem, se arrependam. Ah, pastor, mas que arrependimento? Arrependimento de algo da tua vida. Porque nesse conteúdo, eu creio que o Espírito Santo adentre no meu coração e no teu coração, e assim o avivamento acontecerá. Amém? É isso que eu queria compartilhar com toda a igreja. Se esforcem. Aqui é muito bom hoje, louvor maravilhoso, vamos ouvir a pregação, a Santa Ceia, mas Deus tem muito maior para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Obrigada, Pedro. E eu tenho ouvido de rumores aqui e ali, que de fato eu creio que Deus está fazendo algo maior no nosso meio, no meio das nossas igrejas. Eu ouvi que a nossa igreja lá de Mogi das Cruzes fez uma vigília de 00:30 às 6. Quem sabe a gente faça uma dessas, né, Pedro? E Deus se manifestou de forma tremenda. A igreja lá tem buscado a Deus também de forma mais intensa.
e eles têm buscado avivamento. E foi uma confirmação no meu coração de que Deus está fazendo algo além de nós. Deus está preparando a sua igreja para algo que Ele vai fazer maior. Eu creio isso. Então, fique firme, venha orar conosco, continue em oração se você já tem feito isso. E estejamos atentos ao que Deus está fazendo e falando. Estamos falando eu venho falando sobre avivamentos na Bíblia. E a última vez eu falei sobre o avivamento em Jerusalém, que foi o Pentecostes, quando o Espírito Santo veio pela primeira vez, sendo derramado sobre a vida da igreja. E é isso que nós temos orado: Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor já fez na história. Você sabe que nossa Igreja Metodista Livre, o movimento wesleyano, nasce também de um dos maiores avivamentos da história. Por isso que nós estamos pedindo, não é algo fora da realidade, mas é algo que Deus tem feito ao longo da história. E o que acontece lá em Jerusalém é que o Espírito Santo vem, é derramado, e o resultado disso é o surgimento de uma comunidade radicalmente diferente. Uma comunidade que agora passa a amar um ao outro, que persevera na palavra, na oração, no partir do pão, louvando a Deus em todo tempo. Diz que eles tinham a simpatia de todo o povo, e Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então imagine, né, uma comunidade crescendo, Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, sem campanha evangelística. Por quê? Não vemos que tinha campanha lá, não está escrito em Atos, mas porque o estilo de vida daquela igreja era tão atraente, tão impactante, que as pessoas eram atraídas como imã para aquela comunidade, e Deus fazendo a sua obra. Mas o que acontece é que logo depois, no capítulo 8, se você olha lá, começa um tempo difícil, de perseguição. Começa Saulo, né? Nós ouvimos de Saulo, começa a assolar a igreja, mandando prender homens e mulheres que eram os do caminho. Saulo, né, estava, por causa do seu zelo, estava furioso, porque aquela seita, aos olhos dele, estava se espalhando por Jerusalém. Então ele sai prendendo, e diz que a história é que ele provavelmente foi responsável indiretamente pela morte de milhares de cristãos naquele momento. Foi um dos maiores perseguidores da igreja naquele momento. E o que acontece é que, e aí eu quero ler só esse versículo em Atos 8, abra lá sua Bíblia. Atos 8, versículo 4. Atos 8, 4. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que foram dispersos saíram pregando a palavra, saíram contando para todos o que tinha acontecido, porque eles estavam saindo de Jerusalém às pressas, talvez carregando só uma malinha, e com as crianças e tudo. Então imagine, foi um momento de muito medo, porque, de fato, a ameaça era real, a perseguição era realmente real e perigosa, e eles foram espalhados, né, e diz a história que eles foram por todo o interior da Síria, costa do Mediterrâneo, e foram propagando a fé e os valores cristãos por toda aquela região. E o que é interessante é que eles, debaixo de sofrimento e perseguição, eles podiam ter ficado acuados, né, podiam ter ficado com medo. E muitas vezes é isso que acontece quando chegam as lutas, quando chega o sofrimento, quando chega a dor. Aí a gente se encolhe, a gente fica focado em nós mesmos, nos nossos problemas. E é isso que eu vejo que tem acontecido muitas vezes. Deus começa a sua obra, Deus começa a derramar da sua presença, mas a vida não é fácil, não é? Lá foi perseguição, mas quantas vezes nós também nos vemos tomados pela dor, pelas lutas. Eu mesmo, meus irmãos, não é porque sou pastora que eu estou isenta de problemas. Ontem à noite, 11 horas da noite,
lutando ali em oração. Luta na família, minha família, problemas sérios. Eu falei, Senhor, eu vou pregar amanhã, meu coração está aqui despedaçado. Eu não sei o que fazer, eu não tenho solução, só posso curvar o meu joelho e orar. É a única coisa que eu posso fazer, mas o Senhor é grande, o Senhor está fazendo algo maior, e eu não quero tirar os meus olhos daquilo que o Senhor está fazendo. Me ajuda, Senhor. Foi minha oração ontem à noite. E aqueles cristãos, e eu fiquei inspirada por essa palavra, porque diz que eles saíram contando tudo o que tinha acontecido. Talvez contando, sim, do medo que eles estavam sentindo, contando, sim, do sofrimento que eles começavam a experimentar, mas também contando das boas novas. Mas Jesus fez algo maravilhoso, Jesus me salvou, Jesus me perdoou, e eu não posso deixar de contar daquilo que Ele tem feito. Isso é ser testemunha. E o que acontece é que, até aquele momento, ninguém tinha saído de Jerusalém ainda. Estava todo mundo lá, fechadinho em Jerusalém. Mas, vindo a perseguição, Deus permitindo a perseguição, isso dá um empurrão na igreja. E a igreja finalmente sai da sua zona de conforto, das quatro paredes, e aí o carro pega no tranco, sabe? O carro que está engasgando lá, não sai do lugar, e aí pegou no tranco, graças àquele empurrão da perseguição. E sabe, eu fiquei pensando, meditando nesse texto, pensando, Senhor, será que nós precisamos de um empurrão também? Um empurrão desse, para nos fazer sair da nossa Jerusalém, para nos fazer sair de nós mesmos, olhar para fora, olhar para as pessoas que estão perdidas. Que não seja perseguição, né? Eu espero que nunca chegue a perseguição aqui no Brasil, religiosa, mas os nossos irmãos, alguns irmãos que estão aqui, inclusive, no nosso meio hoje, estão aqui justamente porque tiveram que sair às pressas do seu país. Perseguição, uma realidade para muitos, muitos espalhados ao redor do nosso mundo. E aí, então, eles saem e começam a cumprir a ordem de ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas hoje eu ia seguir em Atos, mas eu queria voltar para a história deste homem chamado Saulo, que foi o responsável por esse sofrimento, um dos responsáveis, dura perseguição vindo sobre a igreja de Jerusalém. E o que aconteceu com este homem é impressionante, porque de perseguidor, ele se tornou um homem apaixonado pelo Evangelho. Ele se tornou talvez o maior de todos os pregadores da história, o grande apóstolo Paulo, e a gente não precisa falar do tamanho da obra que ele realizou, que Deus fez por meio dele. E eu queria voltar nisso, para pensarmos como nós temos respondido a esse Evangelho, o que esse Evangelho tem feito nas nossas vidas. Na vida de Paulo, o que aconteceu é que isso provocou uma transformação tão grande, tão profunda, que esse homem se tornou de perseguidor, de alguém que odiava os cristãos, de alguém que se torna um homem apaixonado, primeiro por Cristo e também pelo Evangelho. E o texto lá de Filipenses 3, que eu decorei já, porque eu falei, Senhor, eu quero que esse versículo seja o foco da minha vida, daqui por diante, até o último dia da minha vida, porque o que para mim era perda, considerei lucro, passei a considerar como lucro por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo minha própria justiça, justiça própria, mas a que vem de Deus. E talvez alguns fiquem pensando, né? Mas o que significa isso na prática, né? Eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Será que eu preciso largar o meu emprego? Agora eu preciso deixar de trabalhar, ganhar meu dinheiro? É isso? Claro que não. Claro que não.
Mas aqui o que Paulo está falando não é que você precisa deixar o seu trabalho ou deixar de amar a sua família, a sua casa, os seus projetos, mas o que ele está dizendo é que o valor que ele atribuía a essas coisas é que mudou. O lugar que elas ocupam no seu coração, é isso que precisa mudar. A nossa escala de valores, depois de encontrar com Cristo naquela estrada de Damasco, o valor que ele atribuía aos títulos, à sua posição, ao seu conforto material, tudo isso foi rebaixado para um nível secundário, inferior, diante daquilo que ele encontrou, diante daquele tesouro que ele encontrou. E é disso que a gente está falando. Por isso eu queria voltar, porque isso é tão importante. E o que isso na minha vida tem significado. Eu percebi que em algum momento da minha caminhada, eu estava dando mais valor ao meu trabalho, ao meu ministério. Senhor, mas eu estou servindo o Senhor, estou servindo a tua igreja. Mas, de forma muito sutil, o meu ministério se tornou mais importante do que Jesus. Por isso, a minha vida de oração estava fraquinha. Por isso, eu sempre lutava em arranjar tempo para estar na presença de Deus, porque, muito sutilmente, isso deixou de ser tão importante. E quando eu percebi isso, quando Deus me fez perceber isso, que eu já contei aqui, foi num dos cultos aqui em que a Arlete pregou no ano passado, em que ela nos convidou a nos consagrarmos de novo, e aí várias pessoas vieram aqui à frente. Foi naquele momento que eu me dei conta de que eu havia invertido as coisas, e eu chorei, me quebrantei, me arrependi. É o que o Pedro falou do arrependimento, e eu comecei a falar: Senhor, põe de novo a minha vida em ordem. Põe de novo as minhas prioridades em ordem, ainda que sejam prioridades voltadas para a tua igreja, para o teu reino, mas não está na ordem. E quando você faz essa oração, Deus se agrada tanto, Deus se alegra tanto que Ele vem correndo. E o que eu tenho experimentado, é que Deus veio correndo, dizendo: minha filha, eu tenho muito mais para você. Você estava se contentando com as migalhas ali, a satisfação de ver o seu trabalho, mas eu tenho muito mais, algo muito melhor. E eu senti Deus vindo ao meu encontro, renovando o meu coração, minha paixão por Ele, meu desejo de estar na presença dEle, coisa que eu não vinha experimentando já há um bom tempo, não sei por quanto tempo. E Deus tem renovado o meu coração. Então, avivamento para mim tem significado isso. Não é sair pulando simplesmente, não é emoção, mas começou com arrependimento. Começou com ajustar os valores, ajustar as prioridades da minha vida. E aí, talvez é isso que Deus está falando para você. Você precisa rever a sua vida. Qual é o foco da sua vida? Quais são as suas prioridades? Às vezes a gente diz: Senhor, Tu és o primeiro. A gente canta aqui. Mas, na prática, lá na segunda-feira, a coisa é bem diferente. Quem assume o trono e quem assume as decisões, e lá sou eu que estou no centro. Não Jesus. Isso é muito sutil. E o que aconteceu também, voltando ao apóstolo Paulo, é que ele descobriu essa pérola de grande valor. Ganhar a Cristo se tornou a sua ambição maior. Por isso ele se tornou esse homem apaixonado. Não foi uma mudança qualquer. Foi uma mudança radical de direção da vida. Agora eu quero ganhar a Cristo. E junto com isso, ele se tornou um homem apaixonado pelo Evangelho. E é isso que eu quero hoje enfatizar. Ele recebeu um chamado, sim, para pregar aos E ele disse: e agora eu
E agora a minha vida agora não é mais preciosa para mim. Ele diz lá em Atos 20, agora em nada considero a minha vida preciosa para mim, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso se tornou o seu alvo maior, a sua ambição maior. Eu quero testemunhar desse evangelho. Ele diz, embora eu seja o menor dos apóstolos, foi-me concedida esta graça. Para ele era um privilégio anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ele falou, as riquezas de Cristo, esse tesouro, agora eu tenho o privilégio de anunciar isso aos gentios. E por causa disso, desse propósito que ele tomou na sua vida, por causa disso, a vida dele virou. A vida dele não se tornou nada fácil. Vocês sabem que boa parte da vida do apóstolo Paulo, daí para frente, ele passou aonde? Na cadeia, prisões, açoites, noites mal dormidas. A escolha que ele fez aos olhos do mundo talvez foi loucura. Você trocou aquela vida que você tinha por essa? Vendo o sol nascendo quadrado, quase boa parte do seu ministério. Mas olha só o que ele diz lá em Filipenses 1:12 e 13. Ele diz, eu quero que vocês saibam, numa das vezes em que ele ficou preso, aliás, foi a última, ficou preso em Roma, de lá ele foi martirizado, foi decapitado, se não me engano, ele morreu decapitado. Assistam, tem um filme sobre, o último que saiu, tem vários filmes sobre a biografia do apóstolo Paulo, mas tem uma que descreve os últimos anos dele, a vida do apóstolo Paulo. Procura lá, tem na Netflix também. E ele diz, eu quero que saibam, irmãos, depois, ele ficou preso 2 anos em Roma, e ele diz, eu quero que vocês saibam que tudo o que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho, e como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, por causa disso, toda a guarda pretoriana, os guardas que cuidavam, que trabalhavam lá no palácio de César, na casa de César, ouviram falar do Evangelho. E depois ele manda a saudação lá para os crentes de Filipos, de Roma, e ele diz, todos da casa de César mandam saudações. Por quê? A casa de César não era apenas a família de César, mas eram os trabalhadores, os artesãos, os músicos, os construtores, ou seja, e os guardas e os soldados. Naqueles 2 anos, Paulo evangelizou a casa de César, evangelizou os soldados. Eu fico imaginando a conversa dele, preso, dia e noite, acorrentado, sempre a 2 soldados, iam trocando os turnos, e Paulo começava a conversar com eles. O que você está fazendo da sua vida? Você ganha um mau salário aí, ainda trabalhando para César, toda essa devoção para isso? Tem algo muito melhor para você? E eu imagino Paulo evangelizando, Paulo dizendo porque ele estava ali, que ele estava feliz de estar ali, porque ele estava proclamando o Evangelho. E por isso era privilégio para ele. Isso é incrível. Na prisão, evangelizando, falando do amor de Cristo. O que levava Paulo a viver dessa forma? A não perder o seu foco, mesmo preso. 2 coisas que eu quero chamar a atenção. Está lá em Romanos 1, 14 a 16. Pula lá a sua Bíblia. Romanos 1. (14 a 16). Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Só esses 2 versículos hoje. Porque eu sou devedor.
Paulo se sentia endividado. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Alguém já ficou endividado aqui? Não, ninguém. Imagina. Mas como é que você fica endividado? Se você pede dinheiro emprestado para alguém, até que você pague esse dinheiro, você está endividado, certo? Paulo não tinha pedido dinheiro emprestado para ninguém. Não é nesse sentido que ele estava endividado. Mas é em outro sentido. Se, por exemplo, eu falo, Dr. Paulo me entrega R$1.000 e fala, entregue esse dinheiro para o Pedro. Entregue esse dinheiro para o Pedro. Estou confiando a você. Enquanto eu não entregar esse dinheiro para o Pedro, eu tenho uma dívida com ele, certo? Eu tenho uma dívida. Ou com Pedro, né? Porque eu preciso entregar aquilo, senão eu tenho uma dívida. Quanto antes eu quero entregar. É nesse sentido que Paulo se sentia endividado. Ele diz, eu recebi um depósito precioso para entregar agora ao meu mundo. E eu estou ansioso por entregar esse depósito que eu recebi, essa incumbência de pregar o Evangelho. Enquanto eu não entregar, eu estou endividado. Eu tenho um fardo, eu tenho uma carga sobre mim. Enquanto eu não entregar, eu sou devedor a gregos e a bárbaros, ou seja, eu sou devedor a todos, independente da sua cultura. Talvez hoje ele falaria, eu sou devedor a venezuelanos, eu sou devedor aos brasileiros, eu sou devedor aos japoneses, eu sou devedor aos haitianos, eu sou devedor aos refugiados que vêm, inclusive, do nosso Brasil, né? Eu sou devedor aos nordestinos, eu sou devedor a todos, independente da sua origem. Eu sou devedor também, ele diz, a sábios e ignorantes. Eu sou devedor aos estudados, aos doutores que têm PhD em Harvard, mas eu sou devedor também ao mais miserável, que vive na condição mais precária. Eu sou devedor ao meu mundo, porque eu recebi um depósito, eu recebi um valor, algo tão valioso. Eu preciso entregar isso, senão eu vou ter um peso sobre mim. Uau! Paulo tinha isso. Eu sou devedor. E eu fiquei pensando, eu não vivo com esse peso. Senhor, me perdoa. Me perdoa por isso. Sabe, eu ouvi uma história, eu até achei engraçado, quase inacreditável, mas é real. Um estudante em Hong Kong, ele se tornou um dos maiores pregadores entre os jovens em Hong Kong. E ele terminou a faculdade, e naquele final, ele se converteu. Ele conheceu a Cristo. E sabe o que ele fez? Ele voltou lá na faculdade, foi falar com o diretor e disse, eu queria me matricular de novo. O diretor virou para ele e falou, você está doido? Você acabou de se formar, vai embora, vai seguir a sua vida. Eu quero fazer o curso de novo. Você está doido? Não faz isso. Eu quero. Ele se matriculou de novo. Sabe por quê? Ele falou, porque eu tenho uma dívida com esses meus amigos, porque eles não conhecem a Cristo. Eu tenho uma dívida com a minha geração que está aqui, e eu preciso ficar aqui para conviver com eles, e eu preciso comunicar o Evangelho para eles. Ele fez isso. Loucura! Sentimento de carga, eu sou devedor. Eu sou devedor aos meus colegas de trabalho, eu sou devedor aos meus vizinhos, aos amigos da escola, da academia, somos devedores. Mas o problema é que talvez a gente não tenha apreciado tanto quanto Paulo este Evangelho. Talvez a gente precisa, de novo, precisamos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para despertar de novo no nosso coração esse amor pelo Evangelho, a ponto de dar a sua vida por esse Evangelho, que era a forma como Paulo vivia. E talvez a gente precisa que o Espírito Santo renove no nosso coração o amor também pelas pessoas que não conhecem.
Assim como aqueles jovens que eu contei, né, que lá naquele grande despertamento missionário que houve na década de 50, centenas de jovens no mundo de fala inglesa querendo ser missionários na África, nos lugares mais inóspitos, e as famílias inconformadas, por que vocês querem ir para lá? E eles falavam, porque lá ninguém conhece sobre Jesus e nós precisamos levar o nome de Jesus para aqueles povos. E vários deles morreram, aqueles missionários que morreram lá, né, pelos canibais na tribo dos Aucas. Um senso de peso. Talvez isso inspirou os nossos irmãos lá, Eira e Gregório, não é, Aníbal? Lá na lá em Manaus. Quando chegaram em Manaus, eles, depois de algum tempo, não sei depois de quanto tempo, eles decidiram abrir a sua casa para poder compartilhar do Evangelho com as pessoas que estavam ali à sua volta. E por causa dessa simples iniciativa de abrir a sua casa e convidar algumas pessoas, depois o Aníbal se juntou a eles e a Carolina. E o resultado daquela simples iniciativa, eu vou abrir minha casa. Ele tinha aprendido isso lá na Venezuela, porque a Venezuela, para nossa vergonha, a Venezuela, a igreja da Venezuela é uma igreja missionária que tem enviado missionários para muitos lugares, dentro e fora da Venezuela. Nessa dispersão, quantos estão saindo, igual os crentes de Atos, saindo e propagando a fé cristã em muitos lugares. Glória a Deus pelos nossos irmãos que estão aqui. E, graças a essa simples iniciativa, está surgindo uma igreja em Manaus, que nós estamos apoiando, aqui em São Paulo. Então, olha só o que Deus faz. Nós, em Diadema, apoiando uma igreja que nasceu no coração de irmãos que chegaram da Venezuela e moram em Manaus. Só Deus faz isso, não é? Para nos ensinar. A gente não precisa se tornar refugiado. Eu fico muito feliz também. O Shir vai dar o seu testemunho aqui. Ele estava aqui um dia. O Shir também se converteu. E, por causa do Evangelho, passou a ser perseguido. Foi perseguido, teve que sair às pressas. E o desejo dele era falar do nome de Jesus, mas ele não podia lá onde ele estava. E agora ele está tão feliz porque ele pode agora pregar o Evangelho livremente para os seus irmãos afegãos que estão na Aire. Glória a Deus, mas ele tinha esse desejo. E nós precisamos, Senhor, restaura em nós esse peso. Eu sou devedor. Eu sou devedor. Você tem pessoas na sua família. Você recebeu hoje esse folhetinho aqui. E aqui eu tenho um desafio prático para você. Vem para o Alfa. Você pode convidar alguém para vir para o Alfa. Nós estamos montando as turmas para o segundo semestre. Vamos começar a divulgar. E nós queremos, dessa vez, nós queremos que o Alfa seja usado para fora, para alcançar os nossos amigos, nossos vizinhos. Cada um aqui pode convidar, se cada um aqui convidar uma pessoa aqui, nós vamos ter dezenas de grupos Alfa acontecendo em todos os lugares. Os grupos Alfa, na verdade, eles não são para acontecer dentro da igreja só, mas pode acontecer no escritório, pode acontecer debaixo de uma árvore, pode acontecer na sua empresa, na sua oficina, no seu condomínio. E você pode convidar alguém. E coloque aqui, o meu desafio hoje é coloque aqui o nome de 3 pessoas para você começar a orar. E peça que Deus coloque no seu coração o nome de 3 pessoas que precisam conhecê-lo e que você pode começar a orar e estar atento para as oportunidades que Ele vai levantar na sua vida. Mas comece a orar. Senhor, coloca em mim esse peso. Eu sou devedor a essas pessoas. Essa semana eu fui no salão, eu sou a primeira a me arrepender, a dizer, Senhor, me perdoa, porque eu fiquei tão envolvida nas coisas dentro
E esse, sim, é o meu ministério, né? O meu ministério é de capacitar a todos para que todos exerçam o seu ministério, mas isso não me isenta da responsabilidade de também anunciar esse evangelho. Eu pedi perdão essa semana a Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu preciso voltar a fazer isso. E eu fui para o salão essa semana. Fui lá, né? Como as mulheres vão, de vez em quando, para o salão. E aí eu falei, Senhor, eu vou mudar a partir de hoje. Fui lá para o salão. E aí comecei... Estava lá, né? A moça estava lá fazendo a minha sobrancelha. E aí eu ouvindo um louvor. Comecei a ouvir um louvor. Eu falei, opa... E aí eu falei, vou puxar um gancho aqui, uma conversa. E aí eu falei, que lindos esses louvores. Ela, eu gosto muito, eu sempre ponho porque me acalma, as minhas clientes se acalmam. E aí eu falei assim, que legal que esses louvores te acalmam. E esses louvores também me acalmam, mas eles fazem mais do que isso comigo. Eles me conectam com esse Deus que me ama. E aí eu comecei a puxar uma conversa. Aí ela falou, eu sou crente. E eu sou da Metodista Livre aqui de Mogi. Eu falei, não acredito. E eu fiquei, depois nós demos risada, né? E eu fiquei envergonhada, porque eu vinha sendo agente secreto. E eu falei, olha só, por causa disso, eu não sabia... Perdi a oportunidade de estar tão perto de uma irmã que é ali da Igreja Metodista Livre, do lado da minha casa, né? Mas fiquei envergonhada diante do Senhor. Falei, Senhor, quantas oportunidades eu tenho perdido. Quantas oportunidades eu tenho perdido. Senhor, me ajuda. Fiquei muito feliz também de ouvir um dos nossos irmãos aqui que tem experimentado essa renovação no seu coração, e ele falou, Cátia, outro dia, indo para casa, eu bati na casa do meu amigo lá, do meu vizinho, e ele já tinha ido na casa dele, convidado para voltar, né, para ir na casa desse amigo, mas esse nosso irmão falou, mas eu nunca tinha tempo, mas nesse dia eu decidi ir lá, bati na casa, né? Perguntei se ele estava disponível, entrei, ele me convidou para almoçar, e aí nós tivemos uma boa conversa. Mas olha que legal, uma coisa tão simples, mas esse irmão falou, eu nunca tinha tempo. Às vezes a gente está assim, a gente nunca tem tempo, mas Deus moveu o coração desse irmão para dizer, abra espaço na sua vida, na sua agenda, gaste tempo com seus amigos para conversar, almoçar junto, bater papo. E às vezes coisas tão simples, a gente vai deixando passar. Peso pelo Evangelho. Para terminar, Paulo também, além desse peso, ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, ele tinha esse peso, e segundo, ele tinha uma convicção profunda de que esse evangelho era o poder de Deus. Muitas pessoas pensam que esse evangelho, que esta mensagem é fraqueza, que essa mensagem é loucura, né? Que essa mensagem é para um homem fraco, que precisa de um Deus para salvá-lo dos seus problemas. E muitos filósofos, ao longo da história, falaram que o Evangelho era o ópio do povo. E até hoje, né, muitas pessoas pensam sobre isso. Eu anotei aqui uma... Onde está? Perdi. Falando que... Perdi. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é fraqueza, é para o homem fraco. E Paulo diz, muitos pensam que esse evangelho é loucura, é escândalo para alguns, mas eu sei que ele não é fraqueza, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque eu tenho experimentado este poder. Não era apenas teoria, não era apenas uma doutrina para ele. Ele diz, esse é meu evangelho. E esse evangelho transformou a minha vida. Naquele dia que ele caiu do cavalo lá na estrada de Damasco, ele provou o poder do evangelho,
o poder de Jesus na vida dele, que o perdoou. Talvez Paulo tinha essa dívida também de gratidão, porque ele, tendo sido perseguidor da igreja, agora ele tinha sido perdoado, aceito por Deus, não por causa das suas obras, por causa do Evangelho, da graça de Deus. E Paulo sabia da transformação que isso havia provocado na sua vida. Por isso ele diz, eu sei, eu tenho uma convicção que se esse Evangelho mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de qualquer um. Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, por mais fundo que ela tenha ido no seu desespero, na sua vida de pecado, eu tenho essa convicção. E por isso ele pregava esse Evangelho, a tempo e a fora de tempo, preso ou livre, na cadeia ou em liberdade. E esse Evangelho, você tem visto esse poder do Evangelho? Você tem provado o poder desse Evangelho na sua vida? Poder que cura. Não apenas que me livra da condenação do pecado, mas poder que continua agindo para me curar, para me transformar, para me trazer o arrependimento, me tornar uma pessoa nova. Eu posso dizer que eu voltei a experimentar esse poder do Evangelho. Poder não só que me perdoa, mas poder que me levanta para servir também. Poder que nos levanta como um exército poderoso para testemunhar. Foi para isso que esse poder foi dado. E eu tive já o privilégio de ver esse poder agindo na vida de muitas pessoas ao longo dos anos que Deus tem me dado de ministério, nesta igreja mesmo, nos testemunhos de batismo. Lembro do testemunho de uma das pessoas dizendo, eu tinha um vazio no meu coração. E depois que eu encontrei a Cristo, esse vazio foi sendo preenchido. E hoje eu sinto uma alegria, e eu sinto uma satisfação que eu não conhecia. E agora eu quero viver para servi-lo. Isso não é tremendo? Isso não é tremendo? E eu vi pessoas lá em São Remo, onde trabalhei, por mais de 10 anos, eu vi esse poder agindo, muitas vezes na vida de homens que passaram a vida inteira no vício do álcool, caídos nas sarjetas. Eu vi homens sendo libertos do álcool, do vício da bebida, do dia para a noite. Eu lembro de um senhor, já tinha lá os seus 60 anos, a vida inteira bebendo. Ele disse que bebia para ficar feliz. Ele precisava beber todo dia para poder ficar feliz, porque a vida era muito difícil e ele não conseguia viver sem aquela bebida. E um dia ele falou, disse que um dia um grupo foi lá orar por ele e uma pessoa falou, ô, seu Júlio, o inimigo está aqui na sua vida, está agindo aqui na sua casa e está ali atrás daquela porta. O que tem ali atrás daquela porta? E ele falou, eu sei que inimigo é esse. Foi lá, era uma 51, estava atrás da porta. Ele escondia atrás da porta, embaixo da pia, né, para a esposa não ver. Estava cheio de bebida escondida na casa. Ele foi lá, ele pegou, despejou tudo na pia. Ele fez isso. E a partir daquele momento, esse homem nunca mais bebeu. E ele falou, pastora Kátia, eu fiz filho por esse mundo afora, eu nem sei quantos filhos eu tenho por aí, né? Eu falei, você não precisa povoar a terra, você sozinho, né? E ele falou, a partir de hoje, eu vou me dedicar a uma única mulher, e eu vou cuidar dos meus filhos. E ele começou a cuidar dos filhos, e os filhos todos que ele tinha, foi um enrosco, né? Porque ele tinha tanto filho. Esse homem mudou. Esse homem foi transformado. E eu vi a transformação da vida dele. Depois, nos anos que se seguiram, se tornou um homem respeitoso, que respeitava a sua esposa, um homem gentil e manso. Só Deus pode fazer isso. E talvez hoje você esteja precisando experimentar esse poder do Evangelho. Talvez você já tenha ouvido deste Evangelho, mas você não se entregou ainda, você não confiou nele completamente. E hoje é o dia em que você pode simplesmente dizer, Senhor, eu creio neste Evangelho. E você pode experimentar o poder dele na sua vida hoje. Nós vamos celebrar a ceia hoje. Se você ainda não
colocou a sua fé em Jesus, faça isso hoje. Experimente. Você precisa provar, experimentar, antes de poder testemunhar para outros. Talvez a gente não testemunha porque a gente não tem provado. Você não pode falar que uma laranja é doce se você nunca provou aquela laranja. Talvez por isso a gente não abra a nossa boca para testemunhar, porque eu não tenho provado. O Evangelho não é só para a minha salvação dos meus pecados quando eu morrer dessa vida e for para o céu. Não é só para o meu perdão, mas esse poder do Evangelho é para que eu seja transformado dia a dia. Poder do Evangelho, não só que comunica o amor, mas que nos levanta para uma vida radicalmente diferente. E eu quero terminar, passou o meu tempo, quero terminar com o exemplo de um homem que também viveu de forma apaixonada por esse Evangelho. William e Catherine Bolt foram os fundadores do Exército da Salvação. Esse homem nasceu numa família pobre, com muita dificuldade. Aos 15 anos, ele se converteu num dos cultos metodistas. Ele viveu na Inglaterra, nasceu na Inglaterra em 1827. Aos 15 anos, ele se converteu, teve uma experiência muito forte de conversão. E ele diz, eu não me lembro de alguém ter me orientado sobre a necessidade de uma rendição pessoal a Deus. Eu fui convencido pelo Espírito Santo, que criou dentro de mim uma grande sede por uma vida nova. E, imediatamente depois da sua conversão, ele começou a pregar nas áreas pobres da cidade, junto com outros adolescentes. 15 anos, Bruno, 15 anos, trabalhando com os adolescentes. E um dia, ele, andando pelo lado oeste da cidade, William Bolt ficou chocado ao ver a pobreza e a miséria dos seus moradores. E ele escreve assim, quando eu vi as multidões de pessoas pobres, e quando eu vi essas multidões sem Deus e sem esperança, descobri que elas me ouviram tão prontamente, aceitaram o meu convite para se ajoelharem aos pés do Salvador. Naquele momento, todo o meu coração se estendeu a elas. E eu voltei para casa e falei para minha esposa, oh, Kate, eu achei o meu destino. Esses são o povo por quem eu quero dar o resto dos meus anos. E naquela noite, nasceu o Exército da Salvação. Exército da Salvação que resgatou pessoas ao longo de todo o mundo, dezenas de países, e não só levando pão e salvação, levando o Evangelho. Nasceu no coração deste homem, com apenas 15 anos, se converteu, se rendeu a Deus de uma forma tão completa. E ele escreve no final, na sua biografia, uma oração linda, e eu queria terminar com essa oração, escrita por William Bolt. Enquanto as mulheres chorarem, como choram agora, eu lutarei. Enquanto as criancinhas passarem fome, como passam agora, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, como fazem agora, eu lutarei. Enquanto tiver um bêbado na rua, eu lutarei. Enquanto houver uma menina pobre, perdida nas ruas, enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei até o último instante. Esse homem lutou até o último instante, morreu com mais de 90 anos, e diz que no seu funeral, mais de 150.000 pessoas foram até o local, e mais de 40.000 participaram ali do funeral. E li relatos de que as pessoas passavam pelo caixão de William Bolt, chorando, em prantos, e diziam, esse homem me amou. Este homem me amou. Milhares e milhares de pessoas
tocadas por um homem que foi tocado por o Evangelho. E ele disse: ninguém me falou que eu precisava render a minha vida, mas eu entendi pelo Espírito Santo que eu precisava me render totalmente a Ele. E quando perguntaram, no final da sua vida, qual foi o segredo de um ministério tão frutífero, ele diz: eu falei para Deus naquele dia que Deus teria tudo de William Booth. Curve a sua cabeça. Eu quero convidar o coral para se aproximar. E eu quero ler uma passagem que está aqui em Lucas 7. De uma mulher pecadora e que encontrou em Jesus perdão e vida nova. E essa mulher, aos pés de Jesus, derramou um frasco de alabastro. Aqui diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. E Jesus disse: esta mulher fez isso porque os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se coloque aos pés de Jesus como aquela mulher. E aquela mulher, ela teve os seus muitos pecados perdoados. Por isso, ela amou tanto, a ponto de derramar um frasco preciosíssimo de alabastro, que custava o salário de 2 anos. Mas porque ela sabia o tamanho daquele perdão, a preciosidade daquela salvação, e ela derramou tudo aos pés de Jesus. Se coloque agora aos pés de Jesus e reflita sobre esta grande salvação que foi conquistada para nós com um preço tão alto. E diga no seu coração: Senhor, muito obrigada. Tenha um momento de confissão, tenha um momento de agradecimento por esse sacrifício, por esse evangelho precioso. Senhor, nos ensine a valorizar, nos ensine a amar este evangelho. E como Paulo e como tantos outros ao longo da história que foram tomados por esse evangelho, foram conquistados por esse evangelho de tal forma que eles não puderam mais viver do mesmo jeito, mas eles tiveram que render tudo por amor a este evangelho, por amor a Jesus. Senhor, renova o nosso coração nesta manhã. Senhor, dá-nos a graça de experimentar nesta manhã mesmo o poder deste evangelho, poder que me resgata das trevas, poder que me salva de mim mesmo, do meu egoísmo, do meu egocentrismo, poder que me salva das minhas amarras, poder que me salva dos meus vícios, do meu vício de trabalhar em excesso, do meu vício de drogas, de qualquer coisa que seja. Poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que se rende ao Senhor. Manifesta, Senhor, nesta manhã o poder do evangelho na vida de cada um que está aqui. Nós precisamos, Senhor, deste poder do evangelho, poder nas nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não temos confiado em Ti e nós não temos permitido que esse evangelho nos transforme, que esse evangelho penetre em nós e transforme, nos traga vida nova,
vida em abundância. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por fazer pouco caso, muitas vezes, deste Evangelho e por calar a nossa boca quando nós recebemos um depósito, recebemos um tesouro que está depositado nas nossas mãos, não para nós mesmos apenas, mas para o mundo que está perdido. Põe em nós esse peso, essa dívida. Nós somos devedores ao mundo perdido. Nós não podemos guardá-lo, retê-lo para nós mesmos. Não podemos, Senhor. Perdoa-nos. Faça a sua oração. E como esta mulher, se coloque aos pés de Jesus. E agradeça pela graça maravilhosa, pelo perdão. Se consagre de novo e derrame de novo a sua vida diante dele. Vamos ouvir esta canção em espírito de oração.